Muito boa tarde, só agora, que geralmente eu faço de manhã, mas hoje não teve como, só agora que deu tempo de eu falar para vocês a seguinte frase: eu leio a Bíblia! E você lê a Bíblia? Graça e paz, boa tarde, Ale Lima, Alessandro Mesquita, diretamente do centro da cidade, em mais um episódio do Eu Leio a Bíblia. E vocês leem a Bíblia? Vamos lá, rapidinho, antes que o expediente acabe? Então vamos lá. Baseado na Bíblia, eu quero que vocês me perguntem, ou se perguntem, quem foi Paulo de Tarso e quais foram as razões da sua prisão em Filipos e o milagroso evento do libertamento das algemas. Vocês conhecem esse detalhe de Paulo, o apóstolo, que as algemas se quebraram no meio de um tremor de terra dentro da cadeia? Sabe disso? Isso está lá no livro de Atos. Se liga só na situação. Relatado bíblico em Atos dos Apóstolos. Quem era Paulo, o apóstolo? Paulo, originalmente chamado de Saulo de Tarso, era um judeu da tribo de Benjamim, nascido em Tarso, uma cidade da Ásia Menor, e cidadão romano de nascimento. Antes da conversão, ele era um fariseu zeloso, instruído sob a tutela do renomado mestre Gamaliel Saulo, perseguia severamente os primeiros cristãos. O Paulo, ele perseguia a galera, tá? Ele perseguia, considerando o movimento de heresia. A conversão. No caminho para Damasco, ele teve uma visão de Jesus Cristo ressuscitado, o que transformou completamente a sua vida. Tá vendo como é que funciona? Meu irmão, vai nessa. Não acredita mesmo. Olha o que está acontecendo no mundo aí. Aí ele virou um apóstolo. Ele passou a ser conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios, tornando-se o maior missionário do cristianismo primitivo, viajando por todo o Império Romano e escrevendo boa parte da carta do Novo Testamento. Por que Paulo e Silas foram presos? A prisão em questão ocorreu na cidade de Filipos, durante a segunda viagem missionária de Paulo, relatada no livro de Atos, capítulo 16, versículos 16 e 24. O motivo da prisão: a libertação da jovem adivinha. Em Filipos, Paulo e Silas foram seguidos por uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação e rendia muito dinheiro aos seus donos. Durante dias ela gritava atrás deles: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aí a atitude de Paulo. Perturbado com a situação, Paulo voltou-se para o espírito e ordenou: em nome de Jesus Cristo, mando que saia dela. O espírito saiu no mesmo instante. A reação dos donos da mulher: vendo que a fonte de lucro havia acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, arrastaram até a praça principal diante das autoridades. E a acusação e a pena, porque ele expulsou o espírito da mulher adivinha. Eles acusaram Paulo e Silas de perturbar a cidade e ensinar costumes ilegais para os romanos. A multidão se levantou contra eles e os magistrados mandaram-lhe rasgar-lhes as roupas, açoitá-los com varas e lançá-los no cárcere interior, prendendo seus pés no tronco. Aí, meu amigo, que começa o negócio. O evento que quebrou as algemas. Esse acontecimento extraordinário está narrado no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 a 34. Isso aí aconteceu na meia-noite, amigo. Eles estavam em oração. Por volta da meia-noite, apesar de estarem feridos, ensanguentados e com os pés no tronco, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros prisioneiros os escutavam. O terremoto e a libertação. De repente ocorreu um grande terremoto tão violento que abalou os alicerces da prisão. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as cadeias de todos. Atos 16, versículo 26. A conversão do carcereiro. O desespero do guarda ao acordar e ver as portas abertas, o carcereiro puxou a espada para se matar, pois a lei romana punia o guarda com a morte caso os prisioneiros fugissem. A intervenção de Paulo. Paulo gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E a pergunta decisiva: o carcereiro pediu luz, entrou trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta bíblica vem agora: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Está em Atos 16,
versículo 31. Na mesma noite, o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas, ouviu a palavra de Deus junto com a sua família e todos foram batizados. E em seguida levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e alegrou-se grandemente por ter crido em Deus. E essa foi a grande história da libertação de Paulo e Silas, através do poder de Deus, do terremoto, quebrou a algema, caiu tudo, e todo mundo meteu o pé, e eu leio a Bíblia. E vocês leem também? Muito obrigado por mais uma vez. Deus os abençoe, que Deus leve vocês para suas casas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Beijo para vocês. Deus os abençoe.